Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é uma passagem de Romanos 7. Romanos 7 em diante, tá? Eu quero fazer uma reflexão trazendo um resumo desse assunto para mim poder trazer e dar um exemplo dentro de uma reflexão para todos nós. Se você não conhece esse canal, já entra. Você pode ali estar se inscrevendo e você pode também estar deixando nos comentários o que você achou do assunto. No cantinho, toque no sininho de notificações, porque aí o YouTube vai estar lembrando, nessa plataforma, lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 400 e aí você pode conhecer cada tópico. Vamos lá comigo? É um assunto bastante interessante para cada um de nós. Romanos 7 diz assim, olha que interessante. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Óbvio, uma lei só tem poder sobre uma pessoa enquanto ela viver. Correto até aqui? Tá, é porque eu quero levar você a uma reflexão. 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Dando aqui um exemplo, tá, gente? Dando um exemplo, tá? Então, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, no entanto, porém, entretanto, todavia, se ele morrer, se ele vir a falecer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Ok? 3. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto este estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Estará cometendo adultério se este esposo, esse marido, não estiver falecido, estiver ainda em vida. Por isso que a questão da lei, tá? Mas, se o marido morrer, vir a falecer, ela estará legalmente livre e não mais ligada, não estará mais sob jurisdição de uma lei. Ok? Então ela não estará cometendo adultério, não estará quebrando um dos mandamentos, tá? Então, se ela se casar com outro homem, ela estará livre para fazer tal, ok? 4, ou quarto ponto. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Então, para a lei, nós já morremos. Porque o fim da lei é Cristo. Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele, como judeu, cumpriu toda a lei em nosso favor. Nós não precisamos cumprir a lei, principalmente a lei judaica. Eu vou explicar a lei judaica e a lei da liberdade. Olha que interessante. E agora pertencem a ele, todos nós, aqueles que foram salvos, tocados por Deus, escolhidos, predestinados de antemão, antes da fundação do mundo. Então, agora essas pessoas, eu me incluo nisso também, agora pertencemos a Deus. Por quê? Porque ele foi ressuscitado e ele também nos dará esse ressurgir de um ressuscitamento. Você vai entender melhor. Fica aí mais um pouquinho. Quinto ponto. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso corpo e nos levavam para a morte. O ser humano lá no Éden, Adão e Eva, eles desobedeceram. E essa desobediência passou para a humanidade, até chegar em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados à morte e ao destino do inferno, ao destino eterno sem Deus. Mas Jesus veio para redimir, pagou o preço, nos comprou, nos remiu, nos lavou, nos limpou. Você está entendendo?
Então nós estávamos como mortos. Perdemos a ligação com Deus. Jesus veio para nos ligar a Deus. Tanto é, se você for ler 1 Timóteo 2,5, você vai estar observando lá que Jesus é essa ligação, esse interlocutor, essa imediação entre o homem e Deus Pai. Jesus Cristo é essa ligação. Então, a palavra religião é religare, tá? Aí você pode ver no grego, você pode ver no latim. Religar, ligar o homem a Deus, tá bom? Então vamos lá. Porém agora estamos livres, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Nós éramos como os prisioneiros dessa lei, porque a lei dizia que nós já estávamos condenados por causa do pecado. Ok? Por isso somos livres para servir a Deus dessa forma agora, mas antigamente não. Por quê? Porque a escrita, a lei dizia que nós estávamos condenados. Ok? Só repetindo para você lembrar aí, tá bom? Como eu já tenho no canal sobre esses assuntos, é só para a gente refletir, mesmo como eu disse no início do vídeo, tá? Então agora, de uma maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo, nós somos livres. Antes nós estávamos por causa da lei. Agora nós somos livres dessa lei que nos condenava, tá? Ponto 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Ninguém está dizendo que a própria lei é pecado, mas ela nos conduzia, ela nos mostrava, ela trazia a lembrança do nosso pecado. Ela dizia, ó, esse é pecador, esse está condenado. A própria lei dizia isso. Por exemplo, a lei de Moisés, a lei de Deus, ok? Então, para a gente entender melhor, olha que interessante. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice. A lei não está falando? Se a lei está falando, não cobice. E se eu cobiçar, eu estou transgredindo uma lei, correto? Então, porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva não tinha essa questão da cobiça, do mal. Lembra? Não sei se você já leu o início de Gênesis. Eles viviam não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Adão e Eva foram feitos para viver debaixo dessa graça e não debaixo dessa lei. Aí Deus disse o seguinte para eles, de toda a conversa de Deus. Ó, de tudo aquilo que eu já tenho falado com vocês, já tenho dado as instruções, só não comam daquele fruto lá. O fruto que está no meio do jardim, da comunidade, daquele lugar em que vocês estão vivendo. Então, não comam daquele fruto. É como se essa aqui lá é a lei. A lei está ali. Não toquem nela. Não mexam com ela. Não desobedeçam. Só isso. Não tinha outra coisa. Era só aquilo lá, ó. Não toquem nela. Não comem aquele fruto, não. Não desobedeçam essa lei. Porque o momento que vocês desobedecerem, aí você pode ler todo o Gênesis, tá? Eu já tenho no canal, eu não vou ficar falando aqui uma coisa que eu já tenho. Então você entra, se inscreve e dá uma olhadinha, tá bom? 9.9. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei, estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento da lei, o pecado em mim, eu não sabia. Mas quando eu olhei, observei a lei que Deus me mostrou, falei, estou perdido. Estou perdido, porque as escrituras dizem que eu estou morto, eu estou condenado. Porque a lei me cutucava dizendo, você está morto, você está condenado. Para uma didática melhor, para um didaquê melhor, ó, se não vir um Salvador, você está perdido. Se esse Jesus, o Salvador, não te tocar, se ele não operar o que ele operou há 2000 anos atrás em favor de todo o que crê, vocês estão perdidos, você está perdido. Então eu estaria perdido. Ok? Então vamos lá. Paulo dizendo isso, tá? No 10. E eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer vida me trouxe morte. O mandamento, quando ele podia me trazer vida, não, ele me cutucou e me fez lembrar, ó, você está morto.
Se você até agora não sabia, então agora saiba, você está morto, você precisa de um ressuscitamento, você precisa nascer de novo. Não adianta filosofias, não adianta instituições, religiões, fé em quê, para quê, se você não sabe, se você não sabia que a lei agora estava te cutucando e dizendo, ó, acorda, desperta, porque se você continuar assim, você estará perdido. Vamos lá. Então, o mandamento, que era para me dar vida, entre aspas, me trouxe condenação, morte. 12. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e bom. Não, agora sim, agora eu estou entendendo. Então a lei me cutucou, a lei dizia, olha, você está morto e condenado, mas a lei me conduziu a Deus. A lei mostrou o caminho. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei disse, olha, existe um caminho. Aliás, um único caminho. O verdadeiro caminho. Tá certo? Então vamos lá. O 13. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro que aquilo que o pecado realmente é, assim, por meio do mandamento, o pecado se demonstrou aí de uma forma muito mais terrível. Porque é uma faca de dois gumes. A lei é uma faca de dois gumes. Ou você obedece ou você desobedece. Tá? 14. Sabemos que a lei é divina, olha aí. Mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. A lei diz, olha, agora você é meu prisioneiro. Imaginou? Se você não conhecia, agora está conhecendo que você é um escravo. No mínimo, né? Porque se a morte passou por sobre a sua vida e a ligação com Deus foi quebrada, Jesus é a única ligação. Lembra que eu falei em 1 Timóteo 2, 5? Existem outros versos, tá, sobre esse assunto que também você pode encontrar aí nos vídeos que eu já tenho postado. Pelo contrário, justamente é aquilo que eu odeio, aquilo que eu não quero. Gente, presta atenção agora. Bastante atenção agora. Esse é o tópico. Isso é onde eu queria chegar, era essa passagem. Essa passagem de Romanos 7, 16. Olha aqui. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. O 17. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Olha que interessante, porque dentro do ser humano, mesmo ele nascido de novo, dentro dele habita o velho homem e o novo homem. O ser humano ele é um ser tripartido, ele é um espírito, tem uma alma e possui um corpo. Mas dentro de si, nessa carne aqui, nessa carne não habita o bem. Por causa da lei, que mostrou que dentro do ser humano não habita o bem, não. Por isso o ser humano precisa nascer de novo. Não sei se vocês já se deteram, lá em João fala sobre um papa, um bispo, não sei o que ele era um sacerdote, alguém importante dentro do judaísmo. E ele ouvindo ao Messias, ouvindo Jesus trazendo as explicações e a pregação, certa madrugada, com medo, lógico, procurou a Jesus querendo saber o que é o novo nascimento. Então ele estava entendendo que a lei estava incomodando ele e ele precisava de uma resposta. Jesus deu a resposta, que ele precisava nascer de novo. Tá? Então vamos lá. Então, na minha natureza não habita o que é bom. Mesmo tendo dentro de mim agora a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, porque o bem que eu quero fazer, esse não faço. Logo, o mal que eu não gostaria, acabo fazendo. Paulo dizia, as palavras de Paulo. 19. Pois não faço o bem que quero ou que espero fazer, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo. Romanos 7, 16, 17, 18, 19.
Tá? Depois você dá uma olhadinha aí. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. No 20. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. O 22. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Ó, você viu agora? Antes era inimigo da lei de Deus, nesse sentido, porque a lei me acusava de que eu era um cara condenado e condenável por causa do pecado. Mas Jesus veio e quebrou isso, essa barreira, este mal, para a nossa salvação. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Agora, finalizando, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que me faço, como uma lei que luta dentro daquilo que eu não quero e da minha mente que não aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo? E quem é que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que é a minha situação? Como é que eu estou vivendo neste momento? Pois, no meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Então, meu querido e minha querida, preste atenção. Normalmente, o religioso, o pentecostal, eles acreditam, já é o final, tá? Aquela reflexãozinha, aquela conversa básica do final. Acreditam que para ser salvos nós temos que praticar boas obras, coisas boas, nos esforçar, aquela loucura, preciso fazer um monte de coisa que a religião diz que eu tenho que fazer, e se eu não continuar fazendo, eu não vou merecer nada, não vou para o céu, não vou ganhar as coisas de Deus. É o contrário, acabei de mostrar para vocês aqui. Tudo, ou que eu venha fazer, ou que eu já tenha feito, não muda nada no quesito salvação, no quesito merecer. Eu não mereço nada. A salvação não vem por mérito meu. Não são os meus esforços, os meus jejuns, não são as minhas vigílias, não são os meus pagamentos de dízimo, não são as minhas idas a um templo. Não é eu estar confessando de ser um religioso que vai mudar alguma coisa em mim com relação a Deus e é esse mal que habita em mim, que habita no ser humano. Tradução de Paulo. Eu não mereci e não mereço, assim como Paulo disse. Mas a salvação, ela é uma graça, é uma dádiva que foi dado por Deus, porque nós não merecemos mesmo nada. Então, nada que eu venha fazer ou deixe de fazer vai mudar alguma coisa. Somos pecadores, sim, agora pecadores redimidos. Salvos não porque merecemos, mas porque Cristo quis assim. Então, para demonstrar que em nós não há bem algum, Paulo diz, em mim não há bem algum. Não há bem algum, porque há uma luta dentro de mim entre a carne e o espírito. Tá bom, meu querido, minha querida? Era isso que eu tinha para vocês neste momento, nesse dia. Até um próximo vídeo, tá? Fiquem ligados em Deus. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.